Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 28 de janeiro de 2026, hoje é uma quarta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro em sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Eu apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, é o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém? Hoje nós vamos estar começando o livro de Neemias, tá? É um livro que a gente vê muitos pregadores pregando. É um livro que ele é interligado com o livro de Esdra, é uma continuação do livro de Esdra ali, né, da construção do segundo templo. Então é um livro que eu creio que vai ser muito riquíssimo para mim e para você, na aprendizagem daquilo que Deus tem para mim e para você, amém? Que Deus possa abençoar você, que venha ser um livro que possa agregar nos nossos estudos, né? Como os demais têm agregado. E eu creio que o livro de Esdra de Neemias não vai ser diferente como foi o de Esdra, amém? Deus abençoe. Então, a gente está aqui, né, no livro de Neemias hoje. O livro de Neemias é a continuação do livro de Esdra, tá? A construção do segundo templo, ali, né, no tempo de Zorobabel. Então, o livro de Esdra, de Neemias, ele vem ali no meio do cativeiro babilônico ali que deu por Nabucodonosor e ali no livro de Esdra que nós acabamos de ler, a gente vê a mistura, né? Da tribo do sul ali, a tribo de Judá com o povo pagão, né? Que se mistura. E aí no capítulo 10, a gente termina com Deus, né? Fazendo com que o povo separasse das mulheres e dos filhos para não continuarem contaminados para servir ao Senhor. Porque naquela época, quando um povo pecava da nação de Israel, era toda a nação, né? Igual o dia de hoje, que é a salvação individual. Aquilo que seu esposo fizer, você fizer, né? É seu, né? Se você casar com alguém de uma religião pagã, né, que não seja de Deus, não vai mandar você mandar seu esposo embora com filho ou esposa com filho e assim sucessivamente, amém? Mesmo sabendo aqui, né, que para eles aqui o código de Hammurabi, né, era um código a qual dava a opção da mulher, né, Hammurabi, oi? Aqui você esquentou muito. Então a gente espera esfriar. O código de Hammurabi dava a opção da mulher ficar quando for mandada embora com o filho, depois que o filho crescesse, ela se casaria, tá bom? Ficasse crescida ali, ela podia se casar de novo, né, segundo o código ali de Hammurabi, né, que as mulheres divorciadas tinham esse direito, amém? Então, a gente entra agora no livro de Neemias, tá? E diz assim, a palavra de Neemias, filho de Racalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa situação de preciosa palavra do momento, João 3:30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo de Deus apareça, porque o objetivo dessa palavra, Senhor, é simplesmente pregar a Tua palavra pura e genuína como ela é, para que Teu nome venha a ser glorificado, para que Teu nome venha a ser exaltado. Senhor, não é sobre mim, é sobre Ti, é sobre a Trindade, é sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo de Deus, sobre a Tua palavra, Pai, que é maravilhosa. Me ajuda a ministrar a Tua palavra, me ajuda a pregar, me dê sabedoria, entendimento, unção e poder do alto para fazer a diferença nessa terra. Deus, porque é a Tua palavra que salva e que liberta. Sua palavra é o próprio Jesus, né? E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Ti a não ser por Ele. Oh, meu Deus, Tu és maravilhoso. Obrigada pelo Teu Espírito Santo de Deus que tem nos convencido do pecado e que tem nos ajudado nessa terra, Pai. Não tem sido fácil, mas eu sei que o Senhor tem sido socorro bem presente na minha vida e na vida dos meus irmãos todos os dias, como o Senhor foi com o povo de Israel, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então a palavra vai dizer assim, a história de Neemias. A palavra de Neemias, filho de Racalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Quando fala desse cativeiro aqui, ele está falando do cativeiro ali babilônico, tá? Que é o Nabucodonosor, né? Leva o povo de Israel cativo. E este cativeiro aqui é algo que vem fazer com que o povo de Israel, né, se volte, né, para o Senhor, porque eles haviam abandonado o Senhor, tá bom?
E aí diz assim, e ele me respondeu, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas a fogo. Por quê? Ele está falando do muro, porque a construção do templo havia sido feito. Mas o muro, na época que Nabucodonosor ele invadiu, né, ele foi desfazendo muros a golpes, né, de ariete. Então, assim, o muro foi totalmente, assim, destruído. Então, precisava ser reconstruído. E o muro destruído significava fragilidade, tá bom? Por quê? Lembrando também que quando o templo ele foi construído, esse segundo templo, na época de Zorobabel, a palavra do Senhor diz que o templo não era como o primeiro templo. No entanto, que os antigos, né, quando via esse templo, né, eles choravam, mas os jovens se alegravam, né, pela reconstrução do templo. A gente sabe também, segundo Esdras, né, é isso aqui a gente pode estar vendo no... Aleluia, glória a Deus. Que na construção do templo, né, na dedicação ali na construção do templo, após a construção, depois eles organizam ali o sacrifício. A gente vê, né, que ali a reconstrução da casa de Deus no antigo local, né, é onde eles lançaram os alicerces, muitas vezes também foi tentado separado, né, pelo povo de Samaria, pelos samaritanos, que o reino do norte, né, muitas vezes tentaram parar, né, com fofoca, né, mas é muito interessante, igreja, né, que não é igual o primeiro exuberante, né, mas eu já havia falado para Salomão nas suas orações, então, se meu povo deixar de me adorar e tal, né, o povo fala muito sempre em 2 Crônicas 7:14, se meu povo se humilhasse, deixar pelo meu nome, não sei o que, o povo fala muito disso. Mas esquece que Deus diz assim, olha, mas se o meu povo deixar de me adorar e servir outros deuses, eles vão passar e vai dizer, esse não era aquele templo exuberante que Deus havia dado para o povo de Israel, esse não é aquele templo, né? O templo vai estar em ruína, vai ser motivo de zombaria, e foi o que aconteceu, né? Então, na reconstrução desse segundo templo ali, né, é luta, eles tentam separar, os samaritanos tentam parar, então é muita coisa, né? Mas a gente vê que a construção do muro, ela deveria, ela era necessária, né? E quando Neemias soube, isso lhe trouxe uma grande aflição, tá? Por causa do quê? Por causa da destruição que foi feita pelo rei Nabucodonosor anteriormente, né? Então a gente vê também que, vamos continuar. Quando eu vi essas coisas, né? Ele fala bem assim, ó. Eles me responderam, aqueles que sobreviveram do cativeiro, é muito interessante, ó. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram do cativeiro e está lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas. Por quem? Por Nabucodonosor, ok? Quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, me jejuando e orando ao Deus do céu. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedece os teus mandamentos. Então Neemias sabia que era necessário. A gente vê que Esdras era aquele também que fazia o povo lembrar, né? Que tinha que haver o mandamento e o temor à aliança do Senhor que foi dada por eles. No entanto, que o sacerdote Esdras, né, no livro de Esdras, ele se empenha no seu coração de ajudar o povo, né, a voltar, né, a lei e os mandamentos do Senhor, porque sem a lei e os mandamentos não tinha como o templo voltar a ser um lugar de adoração para Deus, né? Então aí, quando ele faz o censo e tudo para ver as famílias, ele descobre que eles haviam se misturado com famílias pagãs. Então isso trouxe muita dificuldade, né? Ele diz assim, que tem ouvidos, estejam atentos aos teus olhos, estejam abertos para o coração que o teu servo está fazendo diante de ti, de noite, em favor dos teus servos, né? Em favor de quem? Dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra ti. Eu e o meu povo temos pecado. Então, eu acho muito interessante que ele não fala o povo tem pecado. Ele fala eu e o teu povo, nós temos pecado, né? Então, é algo muito interessante, igreja, né? Porque ele se põe no meio, tá? Ele não se faz de vítima, ok? Ele entende que ele também, né? Ele também peca. Não é só o povo, é ele e o povo, ok?
Isso é muito lindo, tá, igreja? Então, ele diz assim, confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido, né? Então, versículo 5. Agindo de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido os mandamentos, aos decretos, à lei que deste ao teu servo Moisés. Então, por isso que o empenho de Esdras em fazer com que o povo obedecesse a lei e os mandamentos era necessário. Porque a lei e o mandamento freavam o povo, né, de fazer as coisas que eles queriam, da maneira que eles queriam, porque não era o povo pagão, era o povo de Deus. Alá Yassuri decanta, né? Então, a gente vê, né, que isso era algo muito, como eu posso dizer, era algo muito comum, né? Então, por isso que Esdras, né? Esdras, ele rasga as vestes, ele chora, ele fica triste, ele fica enlutado, tá? Quando ele sabe dessas coisas. Por quê? Porque ele tinha no coração de ajudar o povo, de ensinar o povo, né? A voltar às verdades do Senhor, né? E Deus, ele foi tão misericordioso que Deus usou o rei para abençoar esse desejo de Esdras, né? Que conhecia muito a lei de Moisés, né? Para ajudar o povo, tá? Porque ele era um conhecedor, né? Esdras era o conhecedor da palavra, tá? Ele era o conhecedor da lei. Então, ele fazia isso de uma maneira, assim, extraordinária. Ele tinha prazer, tá? Em fazer com que o povo se voltasse para Deus, né? Era uma maneira ali dele, né? Como eu posso dizer? De fazer com o povo, né? De voltar a Deus, né? Se voltar a Deus, né? Era algo que ele tinha no coração dele, tá? E Deus, o próprio Deus que havia colocado no coração de Esdras. Né? Então, era algo tremendo, 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 ok? Igreja. E ele, assim, ele era um escriba muito conhecido, né? Ele era um escriba muito conhecido. Né? Então, tá bem entrelaçado aqui com Neemias. Lembra-te agora, e também versículo, deixa eu ver... 7, versículos 6 e 10. Família? Então, assim, lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo, se vocês fossem fiéis, eu espalharei esta nação, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, eu lá os reunirei, lá eu os reunirei, você tá entendendo? Eu os espalharei e eu estarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Foi onde era o templo que eles fizeram, né? Que tá lá em 2 Crônicas 14, tá? Que tá lá em 2 Crônicas, acho que é 7, 14, né? 14 em diante. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo a benevolência deste homem. Né? Então, assim, igreja, Deus vai conceder para ele algo extraordinário. O rei vai olhar para ele e vai querer ajudá-lo. Eu lembrei de Esdras também na sua oração, porque Esdras, né, quando ele vai, né, Deus também faz com que o rei, né, tenha um coração favorável a Esdras, né, ali para levar a palavra do Senhor, né, porque Esdras, ele tinha decidido no seu coração de servir a Deus, de adorar a Deus, ok? Então, isso é muito interessante, né? A gente vê aqui, por isso que eu gosto muito, né, de ler a palavra, porque a palavra ela é uma interligada com a outra, tá? Então, assim, a gente não perde, a gente só ganha, bem? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham aí uma semana abençoada e que a gente consiga aprender bastante. Ô, Manuel, vigia. Mas Consiga...
só anda com preguiça. Que a gente consiga aprender bastante aqui no livro de Neemias, amém? Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Tenha uma tarde abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe. Minhas crianças não param.